Boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa gravação. O objetivo dessa gravação é estar apresentando para vocês a solução das questões da avaliação. Eu ainda não corrigi a prova de vocês, mas espero que no futuro vocês possam utilizar esta correção para avaliar se a correção da prova de vocês foi justa ou não. E nesse sentido, se vocês se acharem que não foi justa, vocês podem conversar comigo e a gente vê o que aconteceu, tá bom? Outra coisa que eu julgo importante é vocês utilizarem essa solução para perceber o que vocês não estão sabendo e ir atrás disso, tá bom? Muito bem. Então vamos começar com a nossa solução da questão 1. Mostre, usando a definição, que a função x à quarta é contínua no p igual a menos 1. Então eu venho, o que é a primeira coisa que eu faço nesse tipo de questão? Sempre eu coloco rascunho. O que eu quero, então? Eu quero que para todo epsilon maior que zero, exista um delta maior que zero, tal que módulo de x menos p menor que delta. Isso daqui implica, ou seja, então eu vou ter que f de x menos f de p é menor que epsilon. P é igual a menos 1, certo? Isto é, o que eu quero? Dado epsilon maior que zero, quero encontrar delta maior que zero, tal que, vou substituir, se módulo de x menos p, mas o p é menos 1, então é x menos 1, x mais 1 menor que delta, então o módulo de f de x, que é o x à quarta, menos menos 1 à quarta, é menor do que epsilon, certo? É isso que nós queremos. Nós queremos encontrar esse delta, certo? Então, agora eu observo o seguinte, note que, aí eu venho e faço módulo de x à quarta menos menos 1 à quarta. Isso daqui é a mesma coisa do que... só uma coisa, eu acho que é melhor, não vamos deixar aqui como mais 1, vamos deixar menos menos 1 mesmo, tá? Eu acho que vai ficar mais bonitinho se a gente deixar assim. Aí, esse cara aqui, eu vou escrever, usa um produto notável, e lembro que isso aqui é a mesma coisa que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, a primeira observação que eu faço é essa. Ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, usando um produto notável, isso daqui vai ser a mesma coisa do que x ao quadrado mais menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado menos menos 1 ao quadrado, certo? Agora eu utilizo esse produto notável novamente. Eu vou obter aqui x ao quadrado. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui mais 1, certo? Vezes x menos menos 1 vezes x mais menos 1, certo? Agora, eu vou tentar deixar todo mundo nessa cara, x menos menos 1, certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, esse x ao quadrado, eu vou escrever ele do seguinte jeito, x ao quadrado é a mesma coisa do que x menos menos 1 mais menos 1, certo? Tudo isso elevado ao quadrado, mais 1, tá bom? Esse do meio já está certo, ele é x menos menos 1, tá bom? E esse outro, ele vai ser, eu vou escrever ele como sendo x menos menos 1, agora está ok, mais menos 1, com menos 1, mais menos 1, certo?
Agora, eu venho e faço o seguinte. Utilizo desigualdade triangular aqui, e também vou utilizar a propriedade que módulo de A ao quadrado é igual a módulo de A elevado ao quadrado, certo? Com isso, eu vou ter, então, esse cara do seguinte jeito. Esse cara vai ser o módulo de x menos menos 1 mais o módulo de menos 1, certo? Tudo isso ao quadrado mais 1. Tudo bem? Vou fechar aqui. Esse bicho aqui já é menor do que delta. Vamos esperar para substituir os delta tudo de uma vez. Vai? Aí esse cara aqui então vai ficar x menos menos 1 em módulo, vezes, agora eu utilizo a desigualdade triangular, vai ficar x menos menos 1, mais o módulo de menos 1 com menos 1, que é o módulo de menos 2, certo? Agora, esse cara vai ser menor do que... Agora eu vou usar aquela história que o x menos menos 1 é menor do que delta. Então esse cara aqui vai ser menor do que delta, mais o módulo de menos 1, que dá 1 ao quadrado, mais 1, vezes delta, vezes delta, mais o módulo de menos 2, que dá 2, certo? Agora vem aquela brincadeira que eu comentava com vocês. Eu quero encontrar delta de modo que esse cara fique menor do que epsilon. A priori, eu teria aqui uma inequação do quarto grau, mas o delta é meu, então eu posso fazer uma brincadeira mais simples. Lembrando que eu posso pegar, por exemplo, delta menor do que 1. Desta maneira, esse cara vai ser menor do que, então, 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4, mais 1, vezes delta, vezes 1 mais 2, que dá 3, certo? Então, esse cara aqui vai dar 4 com 1, 5, 5 vezes 3, 15 delta. Lembra? Eu quero que esse cara seja menor que epsilon. Então, eu vou escolher menor ou igual, né? Eu vou escolher o delta como sendo um número menor ou igual do que epsilon sobre 15. Eu posso, então, escolher ele como sendo exatamente o epsilon sobre 15. Tá bom? Tá feito o rascunho. Agora nós vamos para a solução. Solução. O que eu faço? Então, eu faço assim, ó, dado epsilon maior do que zero, note que se o módulo de x menos menos 1 é menor do que epsilon sobre 15, então, aí você vem e coloca módulo de x à quarta menos menos 1 à quarta igual, aí você pode vir aqui, ó, que nem eu falei para vocês podem repetir as contas que já tinha feito antes. Eu vou chamar esse passo aqui de estrela, por exemplo, certo? Eu vou repetir o que eu tinha lá. Ó. Vou repetir e colocar aqui. Uma coisa importante, eu vou falar já. Agora que eu me toquei de uma coisa importante. Um errinho que eu cometi. Mas é um errinho bobo. Dois errinhos, um errinho bobo. Antes, só um errinho mais bobo ainda, que eu esqueci de fechar esse cara. E eu não preciso trazer essa estrela, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, estrela. Estou usando estrela, certo? Indico aqui que eu estou usando estrela, por isso que eu coloquei a estrela em cima. O delta, que era o errinho? Eu falei que o delta tinha que ser isso. Mas o delta também tem que ser menor do que 1, certo? Então, eu tenho que pegar delta menor do que esse cara, vamos fazer bonitinho, menor do que esse cara, e delta menor do que 1. Então, eu vou escolher, na verdade, esse cara aqui menor do que o mínimo, certo? Entre epsilon sobre 15 e 1, tá bom? Aí agora sim, porque agora eu venho e faço.
Agora esse cara aqui é menor ou igual, então, do que delta mais 1 ao quadrado mais 1 vezes delta vezes delta mais 2. Agora eu utilizo que o delta é menor que epsilon sobre o mínimo entre epsilon sobre 15 e 1. Nesse daqui e nesse daqui eu vou usar que é menor que 1, e neste aqui eu vou usar epsilon sobre 15, certo? Se é menor do que o mínimo deles, então se é o mínimo deles, é menor do que os dois, tá bom? Menor ou igual. E aqui nesse instante era simplesmente menor, certo? Agora, esse bichinho então vai ficar como? Aqui vai ficar então com 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4, 4 com 1, 5. Então, coloco aqui 5. 5 vezes, nesse daí eu ia colocar o epsilon sobre 15, vezes 1 mais 2, 3. Então, esse cara vai dar 15 vezes epsilon sobre 15, que dá epsilon. E pronto, acabou. Terminou, certo? Não tem o que fazer. Muito bem, agora o exercício 2. Exercício 2. Mostre que existe um delta de modo que isso daqui acontece. O que eu vou fazer nisso? É muito simples. Solução. Eu posso me lembrar da definição de limite, certo? Pela definição de limite, na verdade, pela definição de ser contínua, né? Você pode fazer assim, ó, como f é contínua em 2, temos que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que vou pegar aqui uma interpretação. Lembra, vocês têm que lembrar que eu fiz 3 afirmações que eram equivalentes. Eu vou pegar uma delas, tal que se o x pertence ao intervalo de 2 menos delta, 2 mais delta, interseção com domínio, então você tinha lá que o f de x, eu lembro até que teve uma aluna que me falou que preferia fazer sempre desta maneira. Imagino que essa aluna tenha ido bem, né? Aí você coloca aqui o f de p mais epsilon e o f de p menos epsilon, certo? Aí você vai substituir as coisas. Quem que é o f de p? F de P é 8, né? Então, no lugar de F de P, eu vou colocar o 8. Ó, 8. Aqui, 8 aqui. Aí pense uma coisa comigo, tá quase lá. O que você quer? Você quer F de X menor do que 7. Aqui eu tenho 8 menos epsilon. Então, para terminar, você faça assim, ó. Deste modo, escolhendo epsilon igual a 1, temos que se o x está no intervalo, aqui eu comi bola, que é para ser 2, desculpa. Está no intervalo 2 menos delta, 2 mais delta, interseção domínio da f, então eu vou ter o quê? 8 menos 1, que dá 7, menor do que f de x. E menor do que 8 mais 1, que dá 9. Mas esse 9 aqui não importa, porque o que importa é o f ser maior do que 7. E pronto, acabou. Tá resolvida a questão 2. Olha só que simples, né? 1,5 ponto em 4 linhas, né? Vamos lá. A questão mais difícil era a primeira, as demais vocês vão ver que são bem fáceis. Agora, a terceira você faz assim, ó, solução. Primeiro, note que se x é maior do que 2,
Então, f de x é igual a x ao quarto menos 4 sobre x menos 2, que é uma função racional. Aí você faz assim. Lembrando que funções racionais são contínuas, temos que f é contínua para x maior que 2. Segundo, agora você vai para x menor do que 2. Se x é menor do que 2, então f de x é igual a 4 vezes cosseno de x menos 2, que é contínua. Por quê? Por que essa função é contínua? Porque cosseno é contínua. Na verdade, toda função trigonométrica é contínua. Cosseno é contínua. Aí eu aplicar o cosseno no x menos 2, eu estou fazendo uma composição de cosseno com x menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, y igual a x menos 2 é polinômio e, em particular, contínua. Certo? Aí, eu vou ter, então, a composição, cosseno aplicado no x menos 2 é a composição de duas funções contínuas. Então, a outra coisa é... Faltou aqui. Composição de funções contínuas é contínua. Certo? Depois, y igual a 4 é constante. E, em particular, contínua. Aí, você tem aqui a multiplicação do 4, que é constante e contínua, com essa composição que é contínua. Aí, para terminar, você faz assim. Além disso, multiplicações de contínuas é contínua. Esse modo que eu estou fazendo aqui, pessoal, é o modo com certeza que você vai tirar 10, certo? Mas você poderia fazer um pouquinho menos e eu vou avaliar, certo? Muito bem. Agora, então essa função aqui, ela é contínua em x menor do que 2. Pronto, tá feito. Terceiro, o que falta fazer? Quando x é igual a 2, vou chamar de p. Então, falta verificar se f é contínua em x igual a 2. Aí você pode fazer assim, ó. Já sabemos que x igual a 2 está no domínio. Porque a primeira coisa que tem que satisfazer tem que estar no domínio. Mais ainda. Agora, mas ainda não. Vamos fazer assim. Falta verificar se existe o limite
de x indo a 2 da minha função f de x, certo? Para verificar se existe esse limite, eu vou fazer os limites laterais, porque a minha função é uma coisa quando é maior do que 2 e outra coisa quando é menor do que 2, tá bom? Então, para isso, note que... Então, vou fazer os limites laterais. Limite de x indo a 2 à direita da f de x vai ser igual ao limite x indo a 2 à direita, à direita. Então, eu sou maior do que 2. Se eu sou maior do que 2, vai ser o x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Tudo bem? É isso aqui, né? Deixa eu só confirmar. Isso aí. Agora, esse cara aqui vai ser igual, faço uma simplificação, na verdade, primeiro eu faço um produto notável, agora eu faço uma simplificação, e daí eu observo que esse cara vai dar exatamente 2 mais 2, que dá 4. Pronto. E agora eu vou calcular o outro lado, limite de x indo a 2 pela esquerda da f de x vai ser igual ao limite de x indo a 2 de quem? Daquele cara que eu tenho aqui, ó. 4 vezes cosseno de 2x menos 2. Aí eu observo que isso é 4, limite de x indo a 2 do cosseno de x menos 2. Aí eu utilizo o fato da função cosseno ser contínua. E daí tem aquela história que você pode passar o limite para dentro. Certo? E por fim, você vê que esse cara vai ser 4 cosseno de 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0, cosseno de 0 dá 1, então esse cara dá 4. Aí, por fim, você faz assim, ó. Esse limite à direita deu 4 e à esquerda também deu 4. Os limites laterais são iguais. Então, por causa disso, por estrela e 2 estrelas, temos que o limite de x indo a 2 da f de x é igual a 4. O que falta? A última coisa. Por último, precisamos que o limite de x indo a 2 da f de x seja igual ao f de 2. Mas quem é o f de 2? O f de 2 é L. E quem é o limite? O limite é 4. Então, quando é que a função é contínua? Quando L é igual a 4. Portanto, f é contínua apenas, ou se eu quiser ficar bem bonitinho, ela é contínua se e somente se o L é igual a 4. De novo, pessoal, estou fazendo da maneira mais bonitinha possível. Você, na prova, poderia ter omitido alguma coisa, sem problema nenhum, tá bom? E eu vou avaliar. Bom, agora a questão 4. A questão 4, item A, tem um truquezinho esse que eu falei para vocês em aula. Qual que é a ideia principal? Eu vou, primeira coisa, multiplicar em cima e embaixo por um número para tirar a raiz do de cima. Pensa uma coisa comigo, para tirar a raiz do de cima, eu teria que elevar a raiz de x ao quadrado. Que produto notável que faz elevar o raiz de x ao quadrado, elevar ele ao quadrado, né? É isso que eu tenho que pensar. Deixa eu só fazer uma
coisa aqui, antes de continuar. Então, quem que eu vou multiplicar? Ora, vou multiplicar por raiz de x mais 1. Porque o produto notável vai me dar o quê? Vai me dar raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de x ao quadrado vai dar x, certo? Dividido por, multiplica em cima e embaixo. Raiz de x mais 1. Aí eu venho e esse cara então vai ficar limite de x indo a 1 de x mais 1, raiz de x ao quadrado que dá x, menos 1 ao quadrado que dá 1. Dividido, e embaixo eu vou copiar toda aquela bagaceira. 2x mais 3, mais raiz de 5, raiz de x mais 1. Uma coisa importante, esse raiz de x mais 1 que ficou aqui embaixo não tem problema. Porque se eu substituir o x, o 1 no lugar do x, eu vou ter raiz de 1, que dá 1, mais 1, que dá 2. Não tem problema, certo? O problema tem no outro. Aqui eu copiei errado, que era para ser menos. Por que tem problema no outro? Porque no outro, se você substitui, você vai ter raiz de 5 menos raiz de 5, que dá 0. E eu não posso ter divisão por 0, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Então, eu quero eliminar agora a raiz quadrada desse outro. Para isso, a estratégia é a mesma. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por um produto notável. Qual produto notável? Nesse caso, vai ser o raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. Porque daí eu vou ter a raiz quadrada de 2x mais 3 ao quadrado, que vai dar 2x mais 3, e a raiz, menos raiz de 5 ao quadrado, que dá 5, certo? Então, eu vou colocar aqui 2x mais 3 mais raiz de 5. E o negócio que tinha lá em cima. Raiz de x mais 1. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele produto notável que eu falei para vocês. Então, esse cara aqui vai ficar raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 em cima, vezes x menos 2. E embaixo, o que eu vou ter? Embaixo, eu vou ter o 2x mais 3 menos o 5 vezes o raiz de x mais 1. Tá bom? Agora, eu vou observar o seguinte. Eu observo o seguinte. Em cima eu vou copiar. X menos 1. E embaixo, esse cara é a mesma coisa do que 2x, 3 menos 5 dá menos 2, x menos 1, tá bom? Embaixo é mais 1, desculpa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 2 do denominador em evidência, de 2x menos 2, certo? Tem um 2 ali para colocar em evidência. Vou fazer isso. Então, eu vou colocar esse 2 em evidência. Vou ter um 2 aqui e eu tenho um 1 aqui. Agora, eu posso simplificar esse termo com esse termo. Com isso, o que eu obterei será limite de x indo a 1 de raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 dividido por 2 vezes x mais 1. Agora, o que eu faço? Eu utilizo o limite da divisão, a divisão dos limites, limite da multiplicação, a multiplicação dos limites, limite da soma, a soma dos limites. Raiz quadrada é uma função contínua, posso passar o limite para dentro da raiz quadrada, e usando tudo isso, eu vou ter raiz de 2 vezes 1 mais 3 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 1 mais 1, certo? Aí você pode até falar, mas por que você já não fez tudo isso direto lá no início? Porque se eu tivesse feito, eu teria raiz de 5 menos raiz de 5 no denominador, que daria 0. Não posso ter divisão por 0, certo? Inclusive, limite da divisão é a divisão dos limites apenas quando o limite do denominador é diferente de 0, tá? Então, eu fiz tudo isso apenas para poder aplicar o teorema. Bom,
Esse daqui, o B, eu dei a dica, galera. Com essa dica, todo mundo deveria conseguir fazer. Bom, se eu estou já falando para você, é uma coisa quando o x é maior que zero e outra coisa quando o x é menor que zero. Então, automaticamente, você tem que pensar que você vai ter que usar os limites laterais. Então, você faz assim, ó, note que o limite de x indo a zero pela direita do módulo de seno de x sobre seno de x, usa a dica. Quando eu sou maior do que zero, o seno é positivo. Então, o módulo do seno vai ser o próprio seno. E esse cara vai dar 1. E o limite de x indo a zero à esquerda do módulo de seno de x sobre seno de x vai ser igual ao limite de x indo a zero à esquerda, ó, agora seno de x é negativo, então módulo de seno de x vai ser menos seno de x. E esse cara, então, vai dar menos 1. Agora, olha só, o limite à direita dá 1 e o limite à esquerda dá menos 1. Então, por I estrela e duas estrelas, ou seja, os limites laterais são distintos, temos que não existe o limite de x indo a zero do módulo de seno de x sobre seno de x. Não existe esse limite, tá bom? Por isso que no exercício estava escrito, calcule caso exista, e esse é um caso em que não existe, certo? Não existe o limite. Muito bem, próxima questão. Essa daqui eu dei a dica fatal para vocês, né? Utiliza que a tangente é seno sobre cosseno. Por quê? Com isso você vai fazer assim. A tangente é seno sobre cosseno, certo? Fração x, mesma coisa que x dividido por 1. Divisão de frações, isso daqui então vai ser seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre x, tá bom? Agora, esse cara vai ser a mesma coisa que limite de x indo a zero de seno de x sobre x cosseno de x. Aí eu falei para vocês na prova, tenta escrever o limite fundamental. Bom, para isso, basta você observar que seno de x é a mesma coisa que seno de x vezes 1. Então, esse cara vai ser seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Agora, olha só que bacana. Esse bicho vai para onde? Vai para 1. E esse bicho vai para onde? Vai para 1 sobre o cosseno de zero, que dá 1. Então, para onde que vai esse limite? Vai para 1 vezes 1, que dá 1. Acabou. Simples, né? Questão mais fácil do que essa não dá. A questão 5. Lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa, observa que o módulo é sempre maior ou igual a zero. Então, a solução é, note que zero é menor ou igual do que módulo de a mais bx menor ou igual do que x ao quadrado, certo? Aí você vem e faz o seguinte. Como o limite de x indo a zero do zero é zero e o limite de x indo a zero do x ao quadrado é igual a zero, temos pelo teorema do confronto que o limite de x indo a zero do módulo de a mais bx é igual a zero. Por outro lado, eu tenho que o limite de x indo a zero do módulo de a mais bx é igual. Módulo é uma função contínua, então eu posso botar esse limite para dentro, certo?
E esse cara vai dar módulo de A. Certo? Então, você tem que, por um lado, o limite é 0, por outro, ele é módulo de A. Aí você vem e faz pela unicidade do limite. Lembra? Se o limite dá um L1 e o limite dá um L2, então L1 é igual a L2. Eu fiz isso em sala de aula. Por estrela e duas estrelas, temos, então, que o módulo de A é igual a 0. Agora eu uso a dica. A dica é, módulo de A igual a 0 implica A igual a 0. Logo, A é igual a 0. Pronto, achei o A. Agora eu venho e substituo naquela bagaceira ali, ó, deste módulo. O que eu tenho? Eu tenho módulo de A mais BX. Menor ou igual do que x ao quadrado. Mas o A é 0. Então, isso vai implicar que eu tenho módulo de esse cara menor ou igual do que x ao quadrado. Tá bom? Agora, você vai fazer o seguinte. Módulo de bx é a mesma coisa que módulo de b vezes módulo de x, certo? E x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado. Menor ou igual. Então, eu tenho que módulo de b vezes módulo de x é menor ou igual do que módulo de x vezes módulo de x. Aí, se o x for diferente de zero, eu posso multiplicar dos dois lados por 1 sobre módulo de x, eu vou ter módulo de b menor ou igual do que módulo de x para todo x pertencente aos reais sem o zero. Aí, agora, de novo, eu me lembro que módulo é sempre maior ou igual a zero. E daí eu faço como limite de x indo a zero da função constante 0 é 0 e limite de x indo a zero do módulo de x é igual a 0. Temos que o limite de x indo a 0 do módulo de b é 0. Mas, por outro lado, limite de constante é sempre a constante. Então, esse cara é módulo de b. Então, por causa de i e 2i, e a unicidade dos limites, pela unicidade dos limites, por i e 2i, temos que o módulo de b é igual a 0. Agora eu uso a dica. Logo, b é igual a 0. E acabou. Tá certo, pessoal? Essa é a solução da prova. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, por favor, me procurem e a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.